Jó 11:17. E a sua vida mais clara se levantará do meio-dia, ainda que haja trevas, será como amanhã. Se você está passando momentos de tribulação, momentos de escuridão, Jó diz: a luz vai resplandecer mais clara do que meio-dia. É como se fosse manhã. Se você está passando uma penumbra, se você está passando situações em sua volta de laços de morte, confie em Deus. Porque Jó, ninguém passou uma situação igual a Jó de morte. Ele já tinha se entregado para a própria morte. Naquela época, não é como hoje, que aqui do lado da minha casa tem um posto. E qualquer coisa que eu sentir, eu vou imediatamente para lá. Aqui tem 2 médicos. Parede e meia aqui. Aqui tem uma gama de profissionais, enfermeiros, universitários, pronto para atender toda essa população aqui. Na época de Jó não existia isso. Jó enfrentou o perigo da morte sem nenhum socorro médico. E a situação dele era tão grave que nasceram na pele, só na pele, úlceras malignas. Significa câncer de pele. Isso sem contar se fosse fazer um raio-x, uma tomografia computadorizada para saber o que estava dentro dele. Na época de Jó não tinha nada disso. E Jó estava passando por perigos de morte. Até a própria esposa dele disse: você vai morrer, Jó. Você vai morrer. Então, se você está passando por perigo de morte, às vezes pode não ser na sua saúde, pode ser na saúde de um familiar seu. Às vezes é um perigo de morte numa situação que alguém da sua casa se colocou e se embaraçou com alguém. É perigo de morte. Então, o mesmo Deus que tirou Jó das portas da morte, a situação de Jó era tão complicada que Jó já podia ver até o tamanho do caixão, a cor do caixão, o cortejo, o tamanho da cova. Não havia mais solução. Mesmo porque toda a situação que veio sobre a vida de Jó, para Jó, naquele momento, pontuando aquela etapa da vida dele, não tinha explicação. Hoje a gente tem uma explicação. Mas, para ele, naquele momento, uma explicação pautável que ele dissesse assim: não, isso aqui é o meu consolo. É por causa disso. É porque eu fiz aquilo. É porque eu fiz... Não. O próprio Deus elogiou Jó em sua justiça. Mas ele estava uma sentença de morte na vida dele. Então, qualquer que seja a nossa sentença de morte, há um Deus Todo-Poderoso, que é o dono da vida, que eu vos apresento com prazer. Seja bem-vindo ao Deus Todo-Poderoso. Eu vos apresento, eis aqui o Senhor Jesus Cristo, que está no céu, e em espírito está aqui, passando para você, mediante a palavra das Escrituras, essa palavra de fé. É o mesmo Deus de Jó, ele está aqui presente. O Senhor Jesus Cristo está aqui presente, e o Espírito Santo. Então,
como é que Jó foi curado? Pois ele tinha câncer de pele em alto grau e outras coisas mais, sem nenhuma ação medicinal, sem nenhuma ajuda de um profissional. Ao contrário, ele tinha uma companhia, era o próprio diabo acusando, o dedo, o dedo, o dedo, fazendo calúnia, difamação, dizendo que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele não sei o quê, que ele não sei o quê. Mas Jó, milagrosamente, pela mão do Senhor Deus, ele foi totalmente curado. E mais, ele não só foi curado, ele foi também restaurado em todas as coisas, sem nenhuma ação de médico. Naquela época, veja bem, eu estou pontuando o fato de Jó naquela época. Veja bem. Então, hoje a gente conta com milhares de saídas. Mas a gente não pode esquecer a saída das saídas, que o médico não pode dar, que a medicina não pode dar. Mas Deus, em Isaías 53, pelas pisaduras de Jesus Cristo, nós somos sarados. Tem coisas que nem os médicos hoje, com todo avanço, podem dar jeito. Mas a ferramenta da sua fé é uma cirurgia. A ferramenta da sua fé é o antídoto contra aquilo que está corroendo o seu corpo físico, que é chamado de doença. A sua fé pode deter toda a legião de demônios que enviaram contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua porta, contra a sua vida, contra o seu nome, contra a sua foto printada. E Deus manda de dizer nesta manhã: eu sou Deus do livramento para você. Eu sou Deus do livramento para a sua família, filhos e filhas. Eu sou Deus do livramento para toda a sua parentela. Ele é livramento. Tome posse desta vitória. Deus está dizendo: eu sou o seu livramento. Não vai morrer. Esse aperto, essa situação, que a situação colocou, não fui eu. Não fui eu. Agora, o inimigo se levantou contra você. E eu me prontifiquei de te dar essa palavra de saída. De saída. O inimigo, ele causa tormento, ele causa perseguição na sua vida e depois ele cai fora. E procura alguém para acusar. E não se espante, ele procura o próprio Deus na sua mente para acusar Deus, que é ele o culpado do que você está passando. E eu quero lhe dizer nesta manhã, Deus é o contrário. Ele é o seu livramento, é a sua cura, a sua salvação e a sua libertação. Não dê ouvido a Satanás. Não dê ouvido. Recebe o seu livramento nesta manhã, desta quinta-feira, 15 de dezembro. 14. Recebe seu livramento. Creia no seu grande livramento. Deus tem trabalhado incessantemente. Deus está trabalhando sem parar
para salvar as vidas dos hospitais, dos leitos, das tribulações, dos problemas emocionais, físicos, patologias terríveis. Ele está em toda parte, guerreando para salvar as almas. Até aquelas, inclusive, que ele sabe que quando ele tirar do leito, quando ele tirar os problemas que Satanás colocou, quando ele desfizer as macumbaria, bruxaria, feitiçaria, ela vai dar no pé e não vai nem agradecer, como os 9 leprosos. Só um veio agradecer. Mas mesmo assim, receba a bondade de Deus. Mesmo assim, receba a misericórdia de Deus. Receba a cura que vem em o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba o refrigério. Receba um respiro de alívio no seu sofrimento. Receba a sua cura. Porque Deus, Ele está ao seu lado. E é para lhe dar a sua vitória. Então, o Deus que curou um câncer de pele, úlceras malignas, diz a Bíblia. Úlcera maligna na pele é câncer. Se hoje tem alguns tipos de câncer que não tem cura, imagine daquela época. Mas Deus curou Jó. Quem botou aquele câncer foi Satanás. Sem precisar, porque também não tinha recurso medicinal. Porque doença sempre existiu, porque foi Satanás que trouxe, introduziu na humanidade através de Adão e Eva. Mas medicina não. Com esse avanço não. Mas Deus curou Jó. E o Deus que curou Jó, mas não só curou, ele também restaurou. Ele vai curar você, sua casa, restaurar sua casa por completo.